Faltando pouco mais de 2 meses para a eleição presidencial nos Estados Unidos, a disputa entre Donald Trump e Kamala Harris ganha força. E a economia promete ser um fator ainda mais decisivo para os americanos. A reportagem é de Álvaro Nocera. O candidato republicano Donald Trump tem como meta reduzir impostos das empresas que produzem em território americano. E para compensar a perda de arrecadação, o ex-presidente propõe subir mais as alíquotas de produtos importados, principalmente os chineses, como fez quando esteve na Casa Branca. O economista Otaviano Canuto, que já foi diretor do FMI e mora nos Estados Unidos, diz que Trump busca uma política de descolamento com a China, mas que a medida pode causar inflação. É possível que ele faça políticas tarifárias sobre produtos chineses para tentar reduzir a zero o comércio com a China. Para ser consistente, o Trump teria que, para além das tarifas diretas sobre o comércio com a China, também aplicar medidas sobre esses outros lugares. Quer dizer, o México não escaparia. O efeito disso, ele dá aparência de reduzir, ele vai ter, é claro, implicar em queda de importações americanas, mas num aumento substancial do custo de vida para as pessoas, inclusive, debaixo da pirâmide nos Estados Unidos. Porque, de repente, a cesta de consumo vai, inevitavelmente, ficar bem mais cara. Trump significaria um aprofundamento do déficit fiscal norte-americano. O editor-chefe da revista americana America's Quarterly, Brian Winter, disse que as isenções fiscais de Trump no primeiro mandato causaram déficit no orçamento. O Trump está falando de cortar impostos, de manter os cortes dos últimos anos, que ele fez durante o primeiro mandato dele e que depois o presidente Biden manteve. Esses cortes têm que ser ou renovados ou cancelados no 2025, mas o problema, entre aspas, é essa ideia do Trump de tributar as importações. Quem paga o custo para isso é o consumidor. Teria um efeito inflacionário, segundo quase todos os economistas. A manutenção da taxa de juros pelo Federal Reserve em um patamar elevado, somada a uma inflação acima dos padrões dos Estados Unidos nos últimos anos, pressionam a classe média americana, que perde poder de compra. Por esta razão, o foco de Donald Trump e Kamala Harris é justamente esta camada da sociedade. Brian Winter destaca que os americanos não estão acostumados com o aumento dos juros hipotecários durante a gestão Biden e que Kamala Harris busca amenizar o déficit habitacional. Uma novidade é essa promessa de mais de 3 milhões de unidades de moradia novas. Isso é especialmente popular entre as gerações mais jovens, né, os millennials. Para eles tem sido muito difícil comprar uma primeira casa. É um reclamo que vem dessa parte do eleitorado, principalmente de pessoas com menos de 40 anos. Ela está prometendo um apoio de até $25 mil. Para Canuto, Kamala tenta se descolar do governo Biden, que viu juros e inflação subirem, pressionando o poder de compra da maioria dos americanos. Não que ela se refira à inflação, mas quando ela fala em fazer alguma coisa para a habitação, ela está justamente porque o custo da habitação, o custo de fazer hipoteca subiu monstruosamente. E é impressionante como há uma carência de casas nesse país. Você tem hoje um excesso de demanda por habitação que só não se traduz em mais construção porque as hipotecas estão lá em cima. Então ela propõe alguma coisa do tipo aliviar esses custos hipotecários para o pessoal mais de baixo. Por conta deste aumento no custo de vida, Brian Winter acredita que Trump pode se beneficiar deste descontentamento com as políticas adotadas por Biden e pela vice Kamala Harris. A última coisa que talvez pareça favorecer o Trump é que 2 de cada 3 americanos acham que o país está no
caminho errado. Se ele conseguir focar a atenção do público mais nessa questão, nas políticas que a maioria do povo americano acha um fracasso, o Trump pode ter um comeback, uma reviravolta nas próximas semanas. Na semana passada, o presidente do Fed, o Banco Central Americano, Jeremy Powell, disse que está na hora de começar a cortar os juros, o que levou a uma queda do dólar.